Muito bom dia para você que acompanha mais um Pode Falar. Hoje é sexta-feira, dia do nosso episódio especial. Você sabe que o nosso podcast sempre traz assuntos bem diferentes, histórias de vida. A gente aprende muito aqui, né? É muito bacana. E dessa vez, claro que não vai ser diferente. Nós estamos aqui trazendo o Dr. Fabiano Gonçalves. Ele que é médico missionário. Você sabe o que faz o médico missionário? Vamos conhecer um pouquinho dessa experiência do Fabiano? Fabiano, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Um prazer estar aqui. Quero agradecer a oportunidade e a participação, né, que é algo ímpar nesse momento. A gente sabe da relevância do programa de vocês aqui na nossa cidade, no nosso meio. E eu quero agradecer essa oportunidade cedida a nós. Imagina, a gente que agradece. Doutor, para a gente entender um pouquinho, né, como é que começou essa história das missões na sua vida? Pois então, a questão das missões nós falamos, né, que é um ministério. Então, no meio é um trabalho missionário, ou seja, é cristão, e nós o temos como um ministério, ou seja, algo que Deus te chama para fazer. Tá e certo. Desde muito cedo nós tivemos esse entendimento da parte de Deus e esse desejo tem crescido cada vez mais até o ponto de estar como está hoje, né? E crescendo e se expandindo para outros parceiros, outros países, outros lugares, e assim a nossa missão tem se alavancado. Então faz muito tempo que você está nas missões? Já tem mais ou menos uns 15 anos, Caramba, mais ou menos. muito tempo mesmo. Como foi a primeira? A primeira nós iniciamos... Primeiro nós trabalhávamos nas nossas igrejas locais, prestando assistência ali e tal, e depois abriu a primeira porta na Argentina, mais especificamente na província de Misiones, aqui o nosso país vizinho. Então ali nós fazíamos um trabalho não integral, mas assim, digamos, a nível semestral. Nós prestávamos ajuda a uma igreja local, que já tinha um trabalho iniciado e começou aí. E daí para frente a coisa pegou mais gás, corpo. mais corpo ainda, né? E posteriormente foi se expandindo. Ô doutor, e quando você começou as missões, você já era médico ou não? Não. Ainda não? Ainda não. E a medicina veio de encontro com esse teu propósito ou não era uma coisa que você já sempre imaginava? Olha, a medicina, na verdade, contando, né, tem toda uma história, mas resumindo a ópera aqui, eu tinha apenas um desejo no meu coração, até porque quando eu comecei as missões eu era bem jovem, e eu tinha o desejo no meu coração de ser médico. E eu fiz um pacto com Deus em uma dessas viagens missionárias para a Argentina. E lá no banco daquela igreja eu estava já orando há algum tempo pedindo a Deus, né, que abrisse uma porta para mim, porém a minha circunstância, tudo ao meu redor era desfavorável para que eu pudesse ingressar em uma universidade de medicina, tanto financeiramente e tantos outros mais. E naquele dia, quando eu fui à Argentina, numa véspera de Natal, levar uma oferta para a construção da igreja que Deus havia me mandado, eu cheguei lá, naquele culto, e surpreendentemente um homem de Deus que estava pregando foi tomado pelo Senhor, e ele veio, usado por Deus, e falou comigo, né? O Senhor falou na boca dele para mim e disse assim, olha, hoje marca bem essa data no teu calendário, porque há 3 meses, há tantas semanas, dias, horas, minutos e locais, no país por nome Brasil, no estado por nome Santa Catarina, na cidade por nome de Blumenau, na rua tal, no endereço tal, no quarto, no cômodo tal, onde você tem orado me pedindo uma porta para entrar na universidade e tal. Então hoje eu estou abrindo essa porta para ti e te prepara porque eu te levarei para uma outra nação que tu não conheces e lá eu te usarei e tal, e falou um monte de coisas. Então assim, o Senhor deixou bem claro para mim que era Ele quem estava abrindo aquela porta. Olha só. E eu saí com aquela palavra profética queimando no meu coração, crendo que realmente vinha da parte de Deus. E em menos de um ano eu estava dentro de uma universidade de medicina para cumprir aquilo que Deus havia dito mesmo, né? E aconteceu em um outro país e de uma forma sobrenatural. E o meu pacto com Deus foi exatamente esse. Senhor, se tu me deres a faculdade que eu tenho pedido, eu vou usar isso para o teu reino. E a medicina hoje tem sido a porta que Deus tem aberto, a chave que Deus tem entregue nas nossas mãos para entrarmos em outras nações, como onde, por exemplo, o cristianismo é proibido, a pregação do evangelho é proibido, mas a medicina não é. Então nós temos usado a medicina como a chave, uma ponte. Né? Então você morava em Blumenau nessa época, é isso? Isso, eu morava em Blumenau na época,
quando nós começamos as missões e posterior a isso, Deus foi mudando as coisas. E hoje, onde você é? Hoje eu estou residindo aqui em Maravilha. Maravilha. Né? Isso. Você atua aí na saúde Sim, também? Hoje eu atuo aqui, né? Trabalho aqui, estou vivendo aqui e acabei de me casar aqui também, Olha, achei que uma legal. maravilhosa. Que coisa boa. E aí, mas conta um pouquinho das missões. Hoje, por exemplo, quando vocês vão fazer missões, o que vocês fazem no país? Vocês vão Mali mais, doutor, ou tem outros? Hoje nós temos, só para nós entendermos um pouco mais, hoje nós temos 2 programas missionários fixos. Um na África, no país do Mali, que é o primeiro país posterior ao deserto do Saara. É um país de 98% religião islâmica, onde 2% aproximadamente são cristãos, né, de uma forma generalizada, né, várias denominações. Então, a representatividade cristã é muito baixa nesse país. E, consequentemente, é um país envolvido, né, por muita miséria, muita corrupção, violência, sucessivos golpes de Estado, doenças sem fim, uma infinidade de males. E hoje nós temos entrado ali naquele país através de um programa de um orfanato sediado pela igreja, por uma igreja americana, uma igreja brasileira de pastores americanos, uma igreja nos Estados Unidos com pastores brasileiros e americanos juntos, né? A igreja Shalom Pentecostal, né, em Salisbury, e conjuntamente com outros amigos, parceiros, médicos, odontologistas, enfermeiros e voluntários missionários, nós temos anualmente estado ali para prestar ajuda não somente às crianças do orfanato, mas também à comunidade local. A parte desse, nós também temos um trabalho fixo na Amazônia brasileira, com o qual nós trabalhamos com o público ribeirinho e algumas tribos indígenas também, levando atendimento médico, odontológico, o evangelismo, cestas básicas, doações, né, assim também para ajudar o pessoal. Principalmente nós temos visto aí esse ano, foi o ano anterior, né, foi bem marcado aí por essa situação da seca extrema na Amazônia e tantos outros infortúnios que houveram lá. E esse, momentaneamente, né, são os 2 fixos, a parte dos trabalhos locais também que a gente acaba se envolvendo e fazendo também. Tá certo. E quando vocês vão para esses locais, vocês ficam quanto tempo, mais ou menos? Normalmente, na África, nós ficamos aí entre 1 mês a 20 dias, 25 dias. Até mesmo pela questão da distância. Então, o tempo tem que ser, né? O tempo tem que ser bem aproveitado. E aqui na Amazônia, em torno de 7, 10 dias. Tá certo. A primeira vez que você foi lá para a África, o que mais te chocou quando você chegou lá? Olha, o mais assim, é difícil tu escolher. É muita coisa, né? É muita coisa ao mesmo tempo, né? É assim, pelo fato de trabalharmos na área da saúde, então você já fica um pouco mais resistente a certas situações. No entanto, quando se toca no aspecto infantil, é mais gritante. Existe uma prática que eu posso classificar assim, usar esse adjetivo aqui, que é monstruosa, é demoníaca até, na África, em vários países ali, e é cultural isso. A mutilação genital feminina. Eu não sei se alguém já ouviu falar a respeito, mas consiste na seguinte coisa: a mutilação genital feminina é o ato de mutilar literalmente sem nenhum tipo de cuidado médico, sem nenhum tipo farmacológico, anestésico nenhum, cruento e sanguinário, arrancar o clítoris das mulheres, das meninas, das crianças, né, das crianças até as adolescentes. Elas são mutiladas com facas de cozinha, literalmente, ou com giletes que a gente usa, os homens, né, para se barbear. E literalmente é agarrado cruelmente e cortado, lacerado. E existem 3 tipos de laceração, de mutilação genital feminina. Existe a número 1, a parcial, onde apenas o clítoris é arrancado. A parte disso existe a segunda, que é arrancado o clítoris e os lábios maiores da vagina. E a total, onde é arrancado o clítoris, lábios maiores e lábios menores. E não obstante essa crueldade, ainda ela é costurada, não é uma sutura, né? Costurada com linha de cozinha e agulha de costurar roupa, a vagina da menina de cima a baixo, deixando apenas o canal urinário reduzido ainda. Quais as consequências disso? Medicamente falando, né, nesse aspecto, primeiro impossibilita a mulher da sensação do prazer, né, da questão da lubrificação na hora da relação sexual. Posterior a isso, também a questão
do próprio parto em si, tendo em vista que é um país pobre, né, um país muito miserável. Então, maiormente, todos os trabalhos de parto são naturais. Então, existe também uma outra cultura que diz que se a mulher faz cesárea e não tem a criança por vias naturais, ela é uma mulher que é fraca. Né? Ela está enfraquecida, ela já não é não é a mulher similar às demais. Então isso é, né, uma questão ignorante, porém é cultural. Então quando a maioria dessas meninas, quando chega na fase adulta e engravidam, chega na hora de dar à luz, elas acabam morrendo, morre a mãe, morre o filho, porque não tem passagem para a criança via vaginal, porque, né, foi ali tudo lacerado. Nossa. E foi suturado, enfim, né? Nós temos até o caso da esposa de um pastor, amigo nosso lá na África, que foi mutilada quando criança e quando chegou na hora de dar à luz não tinha passagem, não tinha como, e a mãe morreu aos gritos e a criança conjuntamente. Né? Não se pôde fazer nada. E essa é uma das inúmeras realidades. Posterior a isso também nós temos a questão do abuso sexual. É uma prática muito comum. A poligamia também, o homem pode ter 3, 4 mulheres, é uma coisa comum. Você chega assim, fulana e Beltrana moram todas juntas em uma mesma casa e são esposas de um mesmo marido, né? Com aquela tropa de crianças. E não é uma coisa assim como muitos pensam, às vezes até romantizam, né? Que o homem é milionário, sheik árabe. Não, é pobreza mesmo, né? Na miséria, a ponto de não ter o que comer. Doutor, essa questão da mutilação, não existe explicação, mas por que eles fazem isso? O que eles alegam, por exemplo, para fazer esse tipo de coisa? Olha, como eu disse, é algo cultural deles ali, e entrando um pouco mais na questão da cultura, nós temos que entender a seguinte situação. Grande parte dos países da África onde o evangelho não chegou, eles têm a bruxaria como religião oficial. Então, assim, tem a questão cultural e também tem a questão da religião afro, que envolve tudo isso. E isso está muito ligado a oferendas a demônios, e sacrifícios aos espíritos malignos. Né? Então, esses seres, né, falando aí já a nível espiritual, esses demônios se alimentam desses sacrifícios, dessas ofertas dedicadas a eles através do sofrimento das crianças e por aí em diante. E também tem essa questão de que a mulher ela não tem nenhum valor nessa cultura. Considerado um ser inferior. Um ser inferior, a única função dela é gerar filhos, e ainda se ela não tem a capacidade de gerar filhos homens, ela é mais discriminada ainda. Nossa Senhora. E se caso acontece de que a mulher seja estéril ou o homem seja estéril, porém na cultura, né, tudo é culpa da mulher, então o que acontece? A mulher é considerada maldita. Ela é considerada amaldiçoada pelos espíritos da noite, pelos demônios. Então, ela automaticamente, o marido tem o direito de desprezá-la e abandoná-la ou devolvê-la para os pais. E automaticamente isso, ela se torna envergonhada e repudiada. E homem nenhum mais quer aderir matrimônio com ela, porque ela não serve para constituir família, que é os filhos nessa cultura são assim a maior relevância, tem uma relevância muito grande e eles são o maior sinônimo de bênçãos. Então, quanto mais filhos, independente das condições para criar, o homem é mais próspero e abençoado, porque entendi. A cultura reza que o homem precisa deixar legado, e o legado são os filhos. Eu tô chocada, doutor. Nossa Senhora. É muito difícil você assimilar isso, né? Essa questão do abuso, por exemplo, das crianças, não tem quem defenda, não tem quem fiscalize? Como é que é nesse país essas coisas? Olha, como eu disse, é um país de extrema pobreza. Né? Então, assim, lá nós temos algumas organizações como a ONU e Unicef e tal. No entanto, eu falo por experiência, por haver estado lá, e visto de perto, tipo, ineficaz. Não tem controle. Tem um nome de que faz, mas não funciona. É igual a nossa Constituição, né? Tá no papel, Tá no papel, é lindo, maravilhoso, né? O povo é soberano, mas ai do povo, né? Então, da mesma sorte, existe assim, há muita falácia
pouca ação. Então, isso acaba acontecendo e até mesmo pela questão cultural. Um outro fator chocante é o seguinte, que, por exemplo, crianças são dadas em casamentos, prometidas, são acordos ainda, onde, como antigamente, na época dos nossos avós, se falava isso, né? Os avós, bisavós, que o teu filho vai casar com a minha filha. Então, quando eles cresciam, independente se gostassem ou se apaixonassem por outra pessoa, mas eles deveriam cumprir a obrigação acordada pelos pais já anteriormente. E da mesma forma, é dado um dote para a família, né, da noiva, e então o acordo pré-nupcial está idealizado desde a infância de ambas as famílias, de ambas as crianças, perdão. E quando chega na fase aí da adolescência, a menina já pode ser dada em casamento. Isso não é o chocante. O chocante de tudo isso é que homens, por exemplo, de 60 anos, 50 anos, ou às vezes até mais, compram essas meninas das famílias que miseravelmente vivem em situação assim extrema de pobreza e miséria. Então, por um saco de arroz, sei lá, 10 cabritos, coisas do tipo, sabe? Então, essas crianças automaticamente... Imagine o que vai acontecer. Um homem de 50 anos com uma menina de 10 anos, de 8 anos, de 12 anos. Isso, na nossa cultura, é estupro, é violação, isso é grave, é cadeia, pedofilia. No entanto, na cultura deles, não é. E então, não é incomum nós encontrarmos nos atendimentos, quando estamos lá, meninas que têm 14 anos, que estão já gestantes pela segunda vez, terceira. Quando chegam aí com seus 18, 17 anos, tem meninas com 5 filhos já. Caramba. E como que é para vocês, como médico agora falando, né, como profissional de saúde, tá lá e ver essas coisas e falar, não posso fazer muito, ou né, vou fazer o que tá ao meu alcance. Como é que fica você quando você volta para cá? Assim, o que acontece? Tudo isso é chocante pra gente, principalmente porque a nossa cultura ocidental respeita a mulher e tem alta valia, né? Então, assim, as mulheres têm uma relevância muito grande dentro da nossa sociedade brasileira. E, assim, é um fato, assim, como eu posso te dizer, que mexe com o psicológico. Não tem como eu dizer para você assim, que é de boa, é tranquilo. Não, mexe com o psicológico da gente. Abalado. Você fica abalado, né? No entanto, a gente também tem que entender a questão da cultura local. Por mais que você saiba que aquilo é errado, que é um abuso, que é uma violação ao direito da pessoa, mas você também tem que entender a questão cultural, porque a questão da cultura, você não está acima dela. Então, por mais que você queira mudar, mas você não pode interferir. Tu não vai poder pôr a mulher no avião e falar, vou trazer... Não tem, né? Não existe. Não tem como. Então, assim, uma mulher nessa cultura, uma mulher solteira, por exemplo, o marido espanca a mulher, bate nela, e isso é algo comum para eles. Então, o que acontece? Eu posso chegar e tomar a mulher e falar, não, a senhora vai para o abrigo, vamos colocar a senhora e te livrar desse abusador, desse homem violento. Então, o que acontece? A partir do momento que isso acontece, a mulher ela é desonrada, porque o sinônimo de honra e valia dentro daquela sociedade para a mulher é o casamento, é o marido ao lado. Então, por mais que ela leve a vida mais miserável que exista, no entanto, o fato de ter o marido ao lado, de carregar o sobrenome do marido, é um sinônimo de honra e de relevância dentro daquela sociedade. Então, às vezes, a mulher mesmo não quer ter esse resgate, né? Não. Porque ela vai ser desonrada. Foi incutido na cabeça que ela será desonrada e desvalorizada, desmerecida a partir do momento que ela não tiver a presença do marido. E assim, a gente fica, né, numa situação sem saber o que fazer. No entanto, você se choca com uma questão cultural. Então, o máximo que a gente faz é orientar, é tentar... Aí é exatamente nesse ponto onde a medicina não chega. Porém, o evangelho chega. Então, quando você leva a atenção médica, odontológica, psicológica ali para a mulher, para os filhos, para o marido que também, né, precisa, então automaticamente você entra com o evangelho. E em locais onde a medicina não pode acessar, o evangelho acessa. E nós temos visto isso de perto, até famílias inteiras, maridos que outrora eram alcoólatras, violentos, espancadores, abusadores, que conheceram o evangelho e nós
né, hoje vemos e testificamos isso, né, a transformação que o evangelho causa nessa família, causa na vida do homem, da mulher, dos filhos. Então, é por isso que a gente, às vezes as pessoas perguntam, Fabiano, mas isso é uma gota d'água no meio de um incêndio florestal. No entanto, o que acontece? Todo trabalho precisa ter um início. Alguém precisa ter a iniciativa. E se nenhum trabalho começa de forma agigantada, ele começa de forma minúscula, trabalhinho de formiga, né? E assim, mesmo pequeno, mesmo com pouca força, mas nós temos visto e colhido já frutos relacionados a isso, e visto a transformação que tem causado, o impacto que tem causado. E, inclusive, até nessa última viagem, eu voltei de lá agora no início de fevereiro. Então, assim, nós fomos chamados pela prefeitura local, fomos chamados pelo conselho local também, regional, mandaram parabenizar e prestar toda a liberação que nós precisássemos para trabalhar, para nos movimentar dentro do país e tal. Então, assim, Deus tem aberto portas naquela nação, tem aberto portas naquela cidade, naquele país, para que isso possa acontecer, né? Então, crianças que outrora foram resgatadas, também foram abandonadas, nós também trabalhamos exclusivamente com essas crianças que são abandonadas pelos pais, ou os pais morreram, vítimas de guerra, perseguição. Então, hoje nós temos já crianças que já estão em processo de formação acadêmica. Nossa, que legal. Né? E tem nos ajudado, já tem sido bom. ajudadores na missão local. Então, assim, esse trabalho, ainda que pequeno, mas assim, tem gerado frutos e tem nos impulsionado a não desistir. Com certeza. E mostrado que vale a pena investir no ser humano, né? É verdade. Eu ia perguntar para você falou da prefeitura ali, vocês têm algum tipo de resistência no trabalho que vocês fazem lá ou não? Olha, com relação a isso, em alguns locais, como eu disse no início, 98% da população é islâmica. Então, assim, islamismo e cristianismo não se bicam, né? Certo. Então, o islamismo residente lá, ele é, digamos assim, aquele extremista, né? Então, nós lidamos com aquela situação, mulheres com burcas, total, né? Aquelas que não podem aparecer nem as mãos, nem os pés. Então, assim, vetadas completamente de qualquer contato com outros homens ou com outras pessoas. Então, o que acontece? Em alguns locais, a população, não a prefeitura, a população local, se é islâmica radical e sabe que nós somos cristãos, então eles proíbem, eles não vão e proíbem também os seus. Entendi. Agora, em muitos outros locais, nós temos encontrado muita abertura para chegar, para falar, para fazer o nosso trabalho. Lógico que a gente não fica tentando, como se diz, né, enfiar a goela abaixo os nossos ideais. Nós vamos lá com o intuito de prestar e ajudar a comunidade local e as crianças, as mulheres e tal, que normalmente acaba sendo o público mais fragilizado. E, consequentemente, as pessoas vêm perguntar, de onde vocês são? Que trabalho é esse? Qual é o nome da ONG? Aí, então, nós nos apresentamos. Nós somos missionários, o pastor fulano de tal, né, a pastora que está aqui e tal. Então, a partir disso, as pessoas começam a conhecer e abrir as portas para nós, né? Então, dessa feita, foram tantos convites, tantos locais que nós não conseguimos abarcar uma boa parte. A programação que nós havíamos feito, nós tivemos que redobrar em quantidade, por exemplo, de horário, de medicamentos, porque era tanta gente, tantos locais, e dessa feita foi especial porque nós fomos para dentro de uma mesquita islâmica, para ter ideia. Abriram portas para nós, fomos para um campo de refugiados, e desse campo de refugiados dentro de uma mesquita islâmica. Então, assim, os chefes eu falo isso, né, tive essa oportunidade, os chefes da mesquita vieram para que eu pudesse atendê-los, né? Os atendi, foram muito simpáticos comigo, nós também, né, fomos gentis com eles. Então, deixamos ali portas abertas. Então, assim, aí recebemos já quando da próxima vez a gente quer vocês aqui de novo, gostamos muito de vocês, que o trabalho de vocês é diferente dos demais e que não sei o quê. E aos poucos a gente vai conseguindo, lógico, tem muitos locais que você vai ter portas fechadas pela questão do radicalismo. Só um ponto para, aproveitando o gancho, nesses locais onde nós estamos trabalhando,
nós lidamos com refugiados, com pessoas que também são vítimas do Hamas, do Hezbollah e todos esses grupos terroristas extremistas que residem ali no Oriente Médio, né? Então, muitas das pessoas que estão nesses locais hoje, por exemplo, nesse campo de refugiados, são pessoas que fugiram do norte do país, vítimas de atentados terroristas. Literalmente, da noite para o dia, perderam tudo que tinha, casa, bens, rebanhos, tiveram que sair às pressas correndo para não perder a própria vida por causa dos atentados terroristas. E hoje eles estão ali vivendo numa condição assim subhumana, em barraquinhas de lona, em um campo de refugiados, sem a previsão e nenhuma perspectiva de regressar à sua terra de origem por causa dos terroristas que dominaram tudo. Caramba, né? Mas nesses lugares que vocês vão, vocês conseguem falar abertamente de Jesus ou não? Tem que ter manobra, tem que ter... Como é que é? Em alguns, assim, nós trabalhamos dentro de um orfanato, né? O orfanato é amplo e, assim, nós fazemos atendimento local das pessoas da comunidade ao redor. Agora, então, ali dentro da nossa área, né? Então, nós falamos abertamente de Jesus. Agora, existem alguns lugares, por exemplo, como eu citei, da Mesquita Islâmica, onde existe uma restrição maior. Eles vão perguntar de onde nós somos, o que fazemos e tal. Então, nós não vamos mentir, obviamente. Porém, você tem que ter a cautela em alguns locais e pessoas com as quais você vai falar. Até mesmo por essa questão de grupos terroristas. Né? Então, quando eles sabem que é cristão, já existe, né, uma tensão já maior. Né? Porque eu imagino... imagino não, né? Nós sabemos disso que quando o evangelho entra, o evangelho transforma, muda e muda para melhor. Né? Então, onde havia pobreza, miséria, o evangelho muda, traz prosperidade. Existe até uma questão, um testemunho bem interessante lá na comunidade onde o orfanato está instalado. Um local muito seco, chove poucas vezes ao ano, né? E quando chove dá enchente. Extremo. É seca, extrema ou enchente, já de uma vez, né? E o que acontece? Quando os pastores chegaram lá, aí o pessoal reclamando, pastor, porque a terra improdutiva não chove, a terra não presta, a terra é a terra branca, arenosa, não vai... E a igreja chegou ali, se instalou, e o pastor foi lá, comprou um saco de sementes, né? E falou assim, plantem na terra. Pastor, mas não é época de chuva, vai morrer tudo. Aí ele falou, plante na terra, né? O Senhor está mandando plantar na terra. E plantaram, obedeceram, né? Foram lá, araram a terra e tal, plantaram, o pastor orou, e o que outrora era uma terra seca, arenosa e árida, agora é a horta local da comunidade e você passa em todo local ao redor, é tudo seco, aquela terra amarela, né? Algumas partes branca, mas ali ao lado, onde existe o orfanato, que eles apelidaram de Lar de Jesus, né? Porque quando as pessoas passam na rua, as crianças estão cantando a respeito de Jesus, né? Entendi. Ou às vezes eles passam e a gente está pregando, fazendo culto e falando de Jesus, orando em nome de Jesus. E aí então as pessoas, né? Aqui é o Lar de Jesus, ou seja, Jesus mora aqui nesse lugar. E lá no Lar de Jesus existe a horta, a terra começou a produzir. Nossa, ao redor tudo é seco, tudo é mirrado, as plantas são mirradas, mas no Lar de Jesus tá verdinho. Coisa legal, muito bom isso, né? Doutor, você falou da saúde, né? Existe algum tipo de saúde, algum tipo de acesso para as pessoas que moram lá ou não é só o que vocês conseguem levar para eles? Pois então, a saúde é toda privatizada, então, e muito precária, não é? Assim, a população, tudo que a população necessita com relação a cuidados médicos, eles precisam desembolsar. E assim, se torna algo, como eu posso dizer assim, contraditório, porque em uma população miserável, extremamente pobre, um sistema de saúde completamente privatizado. Então, não existe meio. Muitas dessas pessoas, a única atenção médica que elas recebem é anualmente quando nós chegamos lá. Olha só. Então, eles ficam totalmente desassistidos. Completamente. E quais os principais problemas de saúde assim, que você lembra que vocês encontram quando vocês chegam? Olha, tem muita dermatite, né? Problemas a nível de pele por causa do calor extremo, né? Lembrando que a África, calor, né? 40 graus, 45 graus, brincando. Caramba. Assim, todos os dias, né?
você vai, né, branquinho daqui do sul, chega lá, volta torrado, né? Bronzeado. Bronzeado, né? Tava na praia, tava no litoral, né? Não, tava na África. Mas assim, nós, dentro das doenças mais prevalentes, nós temos a malária, as dermatites, sarna, coceiras assim, de pele, né? De uma forma generalizada. Ceratocoma, essas doenças oftálmicas, né? Tem uma carnosidade que cresce no olho, né? Bilateralmente por causa do excesso do sol, da luz solar, né? O pterígio. Então, isso é algo muito prevalente. Grande parte, desde criança até idosos, assim, tem idosos que estão, assim, praticamente cegos por causa do pterígio, porque a carnosidade cresceu tanto que tapou ambos os olhos, né? A parte disso, sífilis, e por aí vai. Nossa. Vocês levam os medicamentos daqui? Como é que é? Da primeira vez, eu levei tudo daqui. Foi toda uma luta para chegar lá. Imagina. Mas dessa feita, aí nós fizemos contatos, conhecemos outro médico que é cristão, que trabalha e reside lá no país. Aí então, através dele, nós conseguimos fornecedores. Aí então, agora nós passamos a lista de medicamentos, ele compra pra gente e nós buscamos para fazer os atendimentos lá dentro. Vocês conseguem fazer pequenos procedimentos lá também ou não? Daí isso está fora do alcance? Alguns sim. Agora, nós estamos ampliando para uma construção de um centro médico pequeno, local, e poder equipá-lo para nós fazermos exatamente esses pequenos procedimentos, porque são muitos, né? Existe assim uma gama gigantesca, então alavancaria o trabalho gigantescamente. Com certeza. Qual foi a coisa mais difícil para você na primeira vez que você foi fazer missão, assim? O que foi mais complicado, assim, para você como pessoa? Ou como profissional também de saúde, né? De uma forma generalizada? Olha, o primeiro de tudo, como eu comecei aqui na Argentina, foi a questão do idioma. Comunicação, né? Então, na época eu não falava o idioma local e então assim se torna uma barreira gigante. Imagina. Então, todo missionário, isso a gente aprende dentro, né, de missiologia, que uma das primeiras coisas é você aprender o idioma local e, posterior a isso, a cultura local. Porque você não pode chegar impondo a tua cultura, os teus costumes para o local onde Deus te envia para trabalhar, né? Então, depois de muita mímica, exatamente, né? Muita mímica, direita, esquerda, para cima e para baixo. Então, aí, aprendi o idioma, fui estudar, né? Aprendi o idioma. E aí, então, o negócio deslanchou, ficou muito mais fácil. Na África eles falam o quê? Inglês? Não, nesse país, no Mali, a língua predominante é o francês. E aí existem os inúmeros dialetos africanos locais. Cada comunidade tem um dialeto. O que de maior prevalência é o bambará, que se chama, né? Aí existe o bobô, o fufu e por aí vai. E como é que vocês se viram com isso? Com essa monte de idioma aí? Assim, nós temos... A nossa equipe, ela é formada por missionários tanto locais aqui do Brasil, cada um de um estado diferente, e também uma parte de missionários que vêm dos Estados Unidos e outros países mais, né? Então, nós temos os tradutores, que são os missionários que trabalham, que já estão fixos lá, os pastores locais, que já falam o francês, né? Aí a gente vai aprendendo também, né? Sim. Então, vai e volta, você vai pegando, até mesmo porque você tem que lidar com a fala ali constantemente, né? A comunicação com as pessoas nos atendimentos, e aí então você vai pegando algumas coisas. Mas assim, nós sempre trabalhamos com os tradutores ao lado. Aí às vezes se embanana porque o tradutor, por exemplo, fala 3, 4 idiomas e aí tem que traduzir às vezes do francês pro inglês, pro português, e aí vira aquela... É uma loucura. É uma loucura, mas dá tudo certo. Dá certo no final. No final dá tudo certo. Tá certo. Então, o idioma foi o que você acha de mais complicado? Estrutura, assim, por exemplo, você saiu aqui da tua casa no Brasil e chegou lá, você não deu um baque assim, né? Sim, não, isso daí já é um outro contraponto, né? Porque quando nós chegamos, quando a gente vai fazer missão, dificilmente a gente vai fazer missão na Disney para tentar evangelizar o Pateta ou o Mickey, né? Sempre no lugar mais difícil, sempre né? no perrengue, né?
Mas, assim, normalmente é um outro fator que você já vai psicologicamente preparado. Né? Porque você já vai incutido na tua mente que você vai para prestar ajuda. Né? Óbvio que existem situações extremas como essas da África, da Amazônia, do sertão brasileiro, nordeste brasileiro, onde você se depara com situações de extrema miséria a ponto de não ter água potável para tomar. Que nem você pensava que poderia chegar nesse... Então, saneamento básico zero, né? A ponto das pessoas fazerem suas necessidades nas latrinas ou no meio do mato ou coisas do tipo. Então, assim, situações de miséria extrema, desnutrição, crianças cadavéricas, como eu encontro lá na África, né? Então, eu tenho até uma foto que depois eu não sei se vai ser possível, né? Podemos ir mostrando enquanto você vai contando? E num atendimento, quando o menino chegou para mim, eu levantei a blusinha dele para fazer a ausculta pulmonar. Quando eu levantei assim a parte posterior, eu conseguia contar, né, as escápulas dele, né, que popularmente a gente chama de paleta, bem destacadas assim, só a pele grudada no corpo. E você contava as costelas todas, de cima a baixo, até chegar no final da coluna, de tão terrível. E assim, muita parasitose, muita criança, muita verminose, né? As crianças estão pálidas, tem crianças que desmaiam de tanta fome, de tanta atuação de verminose, né, no corpo, que está sugando todo tipo de nutrição e o pouquinho que consegue consumir no dia, né, que é oferecido na escola, né? Então, a criança... essa é a realidade, né? Então, são situações assim que te chocam, mas entre todas, quando chega no aspecto, né? Eu sou meio, como se diz, manteiga derretida quando o assunto é criança, né? Porque no adulto a gente consegue relevar, remediar algumas coisas, né? A grande maioria. Agora, quando você se depara com as crianças, bebês ou escolares, que você sabe que eles não têm a opção da autodefesa. Elas não sabem como reagir diante de situações de abuso, situações ofensivas, então isso te choca, isso mexe contigo. Imagina. Tem situações que eu saí assim do momento do trabalho e sentei no canto sentei assim e comecei a chorar, porque é desesperador. Eu imagino. É desesperador. Por mais que você esteja lá, né, fazendo um pouco por eles, né, mas você se sente incapaz, né, eu imagino, diante de uma coisa tão grande assim, né? Sim. Muita gente, né? A gente falou tanto de tristeza, agora vamos falar de alegria. Vamos. Qual que é a alegria desse trabalho? Que com certeza tem que existir, né? Tem. Pois, assim, o que enche o nosso coração é você, mesmo em meio a tanta adversidade, você vê que as crianças que são resgatadas, as pessoas que são acolhidas pelo trabalho, elas começam abraçam, né? Abraçam o evangelho, abraçam a boa nova. O evangelho significa isso, boas novas, né? Então, quando elas ouvem essa boa nova, elas abraçam e decidem viver isso que Deus tem para a vida delas. E hoje nós temos aí inúmeros testemunhos, inúmeras pessoas aqui, tanto no Brasil, na nossa Amazônia, quanto na África, em outros locais, pessoas que foram completamente transformadas, libertas de drogas, alcoolismo, prostituição, abuso, violência, e hoje são pessoas que, ao reverso do que viviam, elas estão hoje ajudando a outras pessoas que estão na mesma situação ou piores a saírem disso e viverem uma nova vida, porque entenderam e descobriram que existe uma saída, existe uma nova vida, né? Então, comunidades, por exemplo, aqui na Amazônia mesmo, né, onde o nível de alcoolismo, de prostituição infantil, assim, era altíssimo. Ninguém queria entrar naqueles locais, naquelas comunidades devido a isso. E quando o evangelho chegou, a igreja chegou ali através do trabalho missionário, hoje, de uma comunidade que era completamente transtornada, hoje existe uma igreja cristã ali dentro e é a comunidade que mais dá fruto. A comunidade prosperou, a terra que era improdutiva começou a produzir, tudo se transformou literalmente da água para o vinho, né, pelo poder do evangelho. Então nós vemos isso, e isso alegra o nosso coração. As crianças que outrora, né, viviam sobre violência física, sexual, mental, hoje crianças
restauradas, crianças que estão com direito ao acesso à escolaridade, crianças que estão sendo nutridas, cuidadas. Então, assim, com sonhos, né? A coisa mais linda é ver alguém que tem sonho, que projeta na vida. Então, hoje, quando você chega nesses locais, as crianças vêm correndo e elas são muito queridas e amáveis, né? E vêm e te abraçam, tanto aqui quanto na África. E elas falam, não, quando eu for grande, a criança se expressando. Que coisa boa, né? Quando eu for grande, eu também quero ser missionário. Quando eu for grande, eu quero ser um médico missionário. Que legal. Então, assim, a gente ouve inúmeros testemunhos e isso motiva o nosso coração a não parar com esse trabalho. Ainda que dificultoso, trabalho de formiguinha, mas são as coisas que nos fazem, que gritam para nós, dizendo que vale a pena. Não desista. Com certeza, com certeza. Depois de todo esse tempo você fazendo missão e já viu um pouquinho de tudo, tem alguma coisa que ainda mexe contigo quando você chega nos locais, assim, que aquilo te abala, assim, te dá um frio na barriga, ou há alguma coisa ainda? Olha, sendo bem sincero, cada missão ela é peculiar, ela é única. Então, por mais que você tenha experiência, mas assim, a gente sempre vai com um friozinho na barriga, né? Porque não sabe o que vai encontrar, Você não sabe o que vai acontecer, o que te espera pela frente. A gente tem uma programação, uma liturgia a ser realizada, porém, como nós dizemos entre os missionários, né? O Espírito Santo é quem está na direção de tudo, é ele quem vai fazer do jeito que ele quer. E normalmente sai sempre completamente ao contrário daquilo que a gente programou. Mas no final, ótimo. Sim, mas no final sempre acaba dando tudo certo, além do que a gente esperava, né? Mas assim, existem algumas situações, para mim, que são que mexem comigo nesse âmbito da questão do cuidado da família, né? A família, quando eu vejo e chego em algum lugar assim onde eu vejo as crianças mal cuidadas, desprezadas, abandonadas ou sendo vítimas, as mulheres, né? Mães solteiras, meninas gestantes, solteiras, né? Então isso, para mim, é uma das partes que mexe muito comigo. Fala muito ao meu coração. E não só aqui, né? Mas também em todo lugar onde a gente vai. A vontade, eu falo com os meus companheiros de missão, né? Falo assim, rapaz, a minha vontade é de pegar essas crianças, colocar embaixo de cada braço, levar embora. Uns 3 dentro da mala, encaixotar o restante e levar para o Brasil e cuidar. Mas assim, a gente sabe sim. Né, que não funciona assim, que infelizmente mesmo a gente querendo fazer, a coisa não vai dessa forma. Mas para mim o mais tocante é quando chega no aspecto da família. Crianças, família, mães, mulheres, idosos, essas coisas. Público mais vulnerável, né? Exato. E doutor, nisso tudo, você consegue enxergar Deus? Ao 100%. Ao 100%. Eu digo para ti, assim... hoje, né, nós estamos, como eu disse no início, estamos nesse trabalho por causa de um chamado do Senhor. Né? E eu vou usar as palavras aqui de João Batista, que quando interpelado por algumas pessoas, por que ele fazia o que fazia, porque ele ia para o deserto pregar para as pessoas, anunciar que era vindo o reino de Deus. Então alguém chegou para João e falou assim, se você não é o Cristo, o Messias, porque naquela época eles estavam esperando o Messias, né? Para a libertação de Israel, para a ascensão de Israel e o estabelecimento do reino milenar do Messias. Porém, eles chegaram e falaram, tá, se você não é o Messias que vem para libertar Israel, se você não é um dos profetas, se você não é Elias, que também nós esperamos, então por que você está fazendo o que está fazendo? Por que você está pregando, né, o que está pregando? E João, surpreendentemente, ele responde da seguinte maneira, ele falou assim, olha, eu não sou o Messias, eu não sou Elias, eu não sou um profeta, eu não sou ninguém. Eu apenas ouvi uma voz, e a voz que me mandou vir para o deserto, me disse para anunciar a chegada do reino de Deus. Então, eu estou aqui por obediência à voz que eu ouvi um dia. Então, eu digo para ti, nós estamos hoje aqui por obediência a uma voz que nós ouvimos. Um dia o Senhor falou comigo, né? Eu te separei, né, como profeta para as nações, e onde eu te levarei pelas nações, pelos 4 cantos da terra. E então, assim, em cada país, hoje nós já fomos para inúmeros países,
E em cada país onde a gente chega, existe uma confirmação, o Senhor levanta alguém e fala assim, sou eu, Senhor, quem te trouxe. E eu tenho uma obra contigo aqui nesse país e e Deus vai falando, né? Então, assim, independentemente se Deus fala, se Deus usa alguém ou não, eu tenho a convicção plena dentro do meu coração, assim como tinha João Batista, que hoje nós estamos anunciando a chegada do reino de Deus, porque um dia nós ouvimos uma voz, né? E hoje nós estamos obedecendo essa voz e indo por onde ele nos leva, para que o reino dele seja conhecido. Coisa boa. Para você pessoa, depois que você começou nas missões, que já faz muito tempo, né? Desde jovem, mudou alguma coisa dentro de ti, essa tua experiência? Olha, hoje eu posso dizer para ti que tudo que eu tenho vivido é resultado da obediência à voz de Deus para o serviço missionário. Então, se eu fosse parar para contar, nós tínhamos que fazer um Noitecast aqui. Uma vigília cast aqui, porque são inúmeros testemunhos, inúmeras experiências com Deus. E o que eu digo para ti, mudou tudo na minha vida. O que eu aconselho e digo ainda que, né, não solicitada a opinião, mas eu digo aqui, vale a pena obedecer à voz de Deus. Obedeça, se Deus tem um chamado na tua vida, obedeça. Se o Senhor tem uma palavra sobre a tua vida, obedeça. Porque a obediência à palavra do Senhor, ela vai te colocar e te levar a lugares inimagináveis. Você vai viver coisas que você nunca imaginou na sua vida, pelas suas próprias forças naturais, pelos seus próprios meios, você nunca viveria, nunca chegaria. Mas através da obediência à voz do Senhor, você vai chegar. Você vai ir a lugares, Deus vai te levar a lugares, vai fazer você viver situações, experiências tais quais você nunca viveria na sua forma natural. Mas quando você está debaixo da palavra da obediência, em obediência à palavra do Senhor, muda tudo na tua vida. Tudo, tudo, tudo. Posso... Claro, pode. Um breve testemunho, né? Enquanto eu estava ainda em uma das missões, eu estava na Bolívia nessa época. E aí eu recebi uma ligação de uma irmã que reside em Belo Horizonte, uma irmã de muitos anos, amiga de muitos anos, e uma mulher de Deus, uma serva de Deus. E ela já tinha mais ou menos uns 15 anos que nós não nos víamos e não nos falávamos. E aí ela foi e me mandou uma mensagem numa madrugada. E ela disse assim, Fabiano, eu estava orando nessa madrugada, e o Senhor me deu uma visão a teu respeito. E o Senhor me mostrou você em uma estrada, e essa estrada era asfaltada, e o asfalto era novo. E era uma reta, era plano, e uma reta assim que sumia no horizonte. E parado ao lado dessa estrada havia um carro novo. E você e a sua esposa, recém-casados, estavam entrando dentro desse carro. Você estava abrindo a porta do carro para ela entrar. E o Senhor me dava detalhes da sua esposa, né? O Senhor me mostrava que ela era uma mulher, uma loira, né? Magra, alta, e um detalhe que me chamou a atenção, o nariz dela. O nariz dela era afiladíssimo, né? Assim, bem fininho, bem feitinho, parecendo que foi feito assim, cirúrgico o nariz dessa mulher. E é uma moça de olhos claros, e ela foi dando todas as características. Ela não é ruiva nem loira, mas um cabelo assim intermediário entre essas tonalidades. E vocês estavam muito felizes. E recebi, eu falei amém, né? Glória a Deus, né? O casamento, a gente como cristão, nós entendemos que é algo de Deus para a vida do cristão. E aquela palavra guardei aquela palavra no meu coração. Falei, se é de Deus, vai se cumprir, né? E passaram-se alguns anos e eu orando, falei, Deus, né, prepara a minha esposa, onde estiver, né, o Senhor vai preparar. E eu vou encontrar. E a palavra que Deus havia me dado era essa. E beleza. E aí agora, conversa vai, conversa vem. 3 anos depois, aproximadamente, volto eu para o Brasil. Estava em Criciúma, aqui na casa dos meus pais. E aí surgiu uma proposta para vir trabalhar aqui. Então, aí vim para Maravilha despretensiosamente. E quem eu encontro aqui? A loira. Não acredito. A loira. Encontro a loira magra. Do nariz fininho. Do nariz. Não é possível. A loira do nariz fininho, né? Com as mesmas características ao 100%, como Deus havia dito, né? Então... Caramba, e é mesmo? Né? Depois vamos pôr a foto para o pessoal de casa ver também ali, né? Na tela. Exatamente. E então... Se Deus disse...
vai... Tá dizido que nem seu pessoal, né? Tá dizido. Assina embaixo, creia, porque vai acontecer. Então, o que eu digo, isso é um dos inúmeros testemunhos que nós temos, né? Que viver com Deus, viver debaixo da palavra de obediência do Senhor muda tudo na tua vida. Muda tudo. Pra melhor, né? Sempre pra melhor. Sempre pra melhor. Olha, eu sei que vocês têm uma missão agora, nos próximos meses, Exatamente. né? Fala um pouquinho dessa missão, como é que vai ser? Pois então, nós temos essa missão na Amazônia, a qual nós já referimos no início, onde nós trabalhamos com o público ribeirinho. São aí várias comunidades. Então, lembrando aqui que dentro da nossa própria nação brasileira, nós temos inúmeros povos não alcançados e os ribeirinhos faz parte dessa gama de povos não alcançados. E hoje, só para nós termos uma ideia, o último censo missionário diz que aproximadamente são 117 mil comunidades ribeirinhas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, que ainda não tem a presença de uma igreja cristã evangélica ou cristã que seja dentro delas. Então, assim, a Amazônia é eu falo que é um outro país dentro do Brasil. Então, quem não conhece, eu recomendo, vale a pena conhecer. É necessário conhecer. Então, o que acontece? Nós temos esse trabalho agora para maio. É uma missão que ocorre anualmente. Existem outros parceiros que trabalham e fazem outras viagens missionárias para a Amazônia várias vezes ao ano. Porém, essa nossa, devido a questões de logística e tempo e tudo mais, então nós reduzimos para um ano. Ela vai acontecer em maio, dos dias 18 aos dias 25, ali na reserva do Jaú. É uma reserva onde nós levamos aí aproximadamente 1 dia e meio a 2 dias para chegarmos de barco até no local, saindo do porto de Novo Airão, que é uma cidade portuária, e se deslocando para lá. Então, 1 dia e meio para ir, 1 dia e meio para voltar, para nós pararmos em cada comunidade, fazemos atendimentos, os cultos, o trabalho com o pessoal. E o que acontece? Nós estamos arrecadando recursos para isso, principalmente financeiros e, acima de tudo, cestas básicas também. Hoje nós temos um desafio aí de R$48 mil para nós conseguirmos abarcar todo o desafio, porque quando se fala em fazer missão, todo mundo pensa, que legal, que bacana, mas não sabe da logística e do perrengue. Tudo precisa o financeiro, né? Para tudo, o financeiro move tudo. E muitas das vezes, assim, como é um valor alto, muitas das vezes as pessoas pensam, mas e as igrejas, né? Dentro das nossas igrejas nós temos, assim, diversos outros trabalhos que nós fazemos, nós, inclusive, manter missionários em diversos campos, países, locais, e o recurso é rateado, assim, né? E então, acaba, por mais que a gente ajuda daqui, ajuda de lá, puxa, sempre estica, precisa, né? Sempre precisa, né? Então, hoje nós temos o desafio de 200 cestas básicas, no valor de R$100, que quando nós juntamos o valor total, né, nós repassamos para um mercado que já é parceiro nosso lá em Manaus. Aí, então, eles separam as cestas e colocam já dentro do porão do barco para facilitar o nosso trabalho, né? E a parte disso, mais R$20 mil para compra de medicamentos e insumos odontológicos, porque nós trabalhamos com 2 dentistas em cada viagem, né? E a parte, os médicos, no caso sempre sou eu e mais 1 ou 2 ou 3, dependendo da viagem, né? Nessa feita nós vamos em 2 médicos, eu e um parceiro meu, o Dr. Bruno, que é lá de Goiânia, que é o parceiro que está sempre aí nas missões. A gente brinca, né? Nos apelidamos de Paulo e Silas, né? Estamos aí nas missões. Ele vai comigo para a África, para lá, para todo lugar, aí a gente está junto. Então, nós estamos nessa luta, nessa peleia aí para levantar recursos, tomando em consideração que já está chegando e bem perto, né? Bem perto. Aí nós temos a nossa equipe dessa feita, vai uma equipe exclusiva aqui do Sul, aqui de Maravilha, algumas pessoas, de Criciúma, outras pessoas, mais uma outra missionária que vem de Belo Horizonte. E assim a gente vai unindo forças, né? Puxa um daqui, outro de lá, e vai contactando, né, as igrejas, os irmãos, os parceiros, os amigos, e aí a gente vai se envolvendo. Mas se houver, posso deixar já Isso que eu ia perguntar, como é que o pessoal faz a doação? Pois eu vou deixar aqui o meu Instagram, o Instagram da nossa missão, tem as informações e tem o QR Code, tem o Pix ali da nossa missão, né? @missão pelo reino. É o nosso Instagram. Então, você pode entrar, pode contribuir ali
com o valor, né, de R$100 de uma cesta básica, ou se quiser dar as 200 cestas básicas, vai que Deus toca no coração de algum dono de supermercado, de uma rede aí, queira nos abençoar, vai ser mais do que bem-vindo, né? Com certeza. E tomando em consideração aí que nós temos uma necessidade muito grande, né, a nível nutricional na Amazônia. Às vezes as pessoas pensam, não, é a Amazônia, mata, né, é rico na fauna e flora, mas assim, existe essa situação aí da seca que enfrentou a Amazônia agora esse ano passado, e em muitos locais os ribeirinhos estão passando fome, estão passando necessidade, não tem água potável, água encanada, saneamento básico, esgoto, todas essas coisas. E quando chega o grupo de missão com o atendimento e com uma cesta básica, é um alívio, né? É um alívio para o pai de família, para a mãe de família que tem aí os seus 3, 4 filhos dentro de casa pequenos pedindo comida e não tem o que comer, né? Imagino. Então, assim, a própria palavra de Deus nos orienta, né? Você não pode, se o teu irmão chega lá necessitado de fome, você não vai falar, graças a Deus, eu vou fazer uma oração por você. Me dá um abraço, né? Me dá um abraço e está tudo resolvido, né? E tendo nas tuas mãos o poder de resolver isso. Então, a gente leva o evangelho, mas também a gente sacia o estômago, porque evangelho com estômago vazio, né? Então, não dá em nada, né? Aí não dá, não funciona o negócio, né? É isso aí. Bom, pessoal, então a gente vai deixar aqui o arroba bem certinho aí da missão para vocês que puderem fazer a doação, né? Tem o Pix lá para contribuir também com esse projeto muito legal. Doutor, obrigado pela presença. Sou eu quem agradece. Eu fico muito lisonjeado pela oportunidade, né? Deixa em aberto para todos os nossos parceiros, companheiros, amigos que quiserem, né, nos ajudar a seguir lá nas redes sociais para dar uma força, alavancar o projeto. É mais do que bem-vindo, né? Deus abençoe a vida de vocês, esse programa que tem sido uma porta para uma voz, né, para se propagar para inúmeras pessoas, inúmeros locais, e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém. Né? Então tá, pessoal, esse foi o nosso Pode Falar. Lembra de seguir lá a missão, fazer a sua doação se você puder, contribuir R$100, né? Isso não vai te deixar mais pobre, mas vai fazer a alegria de muitas famílias nesse projeto, tá bom, gente? Obrigado pela companhia e a gente volta na próxima sexta-feira. Até mais!